Fala, Vitão! Fala, Guga! E aí, meu querido? Como é que Tudo foi? certo, cara? Ah, foi maravilhoso, né? Maravilhoso aí, ó. Já viemos com uma Paramentada. uma camiseta nova aí. Tá certo. Pronto para comentar sobre as principais notícias da semana aí? Bora, mas antes eu preciso fazer algo que eu tava com saudade. O quê? Roda a vinheta! Roda a vinheta. Vitão, vamos continuar um pouco lá na Europa. Você já está enjoado da Europa, Quase. mas vamos continuar um pouco por lá. Vamos falar de Champions League. Vou passar aqui alguns resultados da Champions League das quartas de final, que foram disputadas essa semana aí. Terça e quarta foram os jogos. Inter de Milão 2-0 no Benfica. Real Madrid e Chelsea 2-0 para o Real Madrid também. E aqui são os jogos que a gente estava os mais esperados aí. City 3-0 no Bayern, né? Gols do Rodri, do Bernardo Silva e do Haaland. E o Milan surpreendeu, Vitão. O Milan meteu 1-0, gol do Benasser no Napoli. Vamos lá. Com relação ao jogo do Real Madrid e Chelsea, tranquilo o jogo, né? Já imaginávamos que seria mais ou menos nesse viés. O Chelsea não vem jogando bem, Thiago Silva voltou de lesão, tá? O Chelsea termina o jogo com 1 a menos e não acho que tem poder para recuperar. Inter de Milão voltou a jogar bem também. Na nossa aposta tinha sido no Benfica, minha aposta na verdade tinha sido no Benfica, né? Gonçalo não tirou nenhum poeiro da cartola dessa vez e o Benfica acabou se entregando. Exatamente. Mas vamos lá, vamos falar de City Bayern. Tá? A gente imaginava que o City ia ter uma facilidade com o Bayern. A gente comentou que o Bayern não estava um time bem organizado, acabou de demitir o seu técnico e o City veio e não veio a passeio, né? 3-0 e jogou muito bem. O Bayern Munique criou muito pouco, teve poucas oportunidades. Nas poucas oportunidades que teve, o Ederson trabalhou muito bem. Agora, com relação ao Bayern de Munique, você vê que é um time que ele não tem confiança. Né? Alguns lances atrapalhados do Sommer, o Upamecano tentando entregar e depois conseguiu entregar, completamente perdido no jogo, e o City dominou. Típico de time de Guardiola, qual você gosta muito, né? Pois é, o Tuchel, Thomas Tuchel, né, o treinador que treinou o Chelsea, foi campeão da Champions com o Chelsea, né? Chegou há pouco tempo no Bayern, mas mesmo assim ainda não conseguiu modificar aquela forma do time jogar, de dar aquela cara dele pro time como ele deu pro Chelsea naquela época. Eu não sei se chega a fazer 2 semanas, né? Não completou nem 30 dias de trabalho, né, se não me engano, o Tuchel. Mas assim, pelo menos ele chegou para mostrar para nós como que está o vestiário do Bayern, né? Então teve o lance do Mané com o Sané, que parece que já se resolveram lá, mas isso criou muito rebuliço ali na imprensa local, principalmente no cenário europeu. Então você vê que o Bayern não está bem encaixado. Tá? Eu vejo que o Bayern está passando por um processo de renovação, assim como alguns outros times, né, passaram no passado. A própria Juve, com jogadores que estavam velhos, o próprio Bayern de Munique, o Neuer também já está chegando já nos seus finalmente, por assim dizer. E a gente já não tem jogadores que a gente fala assim que estão brilhando, estão num bom momento, né? Então, acho difícil o Bayern reverter esse resultado. Para mim, o City vai passar fácil a próxima fase. E o Milan, já está com a cara daquele Milan do começo dos anos 2000, lá, da primeira década dos anos 2000, que surpreendeu, encantou o mundo. Falta muito, né? Falta muito ainda para estar naquele futebol. Mas o que eu estou gostando de ver o Milan está mostrando a camisa que tem. Tá? Nós somos torcedores, apesar da camisa, mas nós somos torcedores milaneses natos aqui, acompanhamos bastante essa história do Milan e a gente vê que o Milan tá mostrando que ele tem a camisa. Está honrando os títulos que ele já conquistou. Exatamente. O Ancelotti fez uma brincadeira com o Maldini, né, que o Maldini está como diretor executivo de futebol do Milan, e foi técnico, o Ancelotti foi técnico do Maldini na última vez que o Milan ergueu a taça da UEFA Champions, e ele brincou, né, te espero em Istambul. Em termos de time de momento, o Milan não tem time para passar pelo Napoli.
Mas o Milan vem de um campeonato italiano que na última rodada ganhou de 4-0 do Napoli. Fez um jogo agora que ganhou de 1-0, não foi um jogo bonito para nenhuma das equipes. O Napoli criou muito bem, o Milan criou muito bem, porém grande parte do jogo foi muito trancado. Foi aquele jogo de meio campo, com bola sem finalidade. E o Napoli ele sente muito a ausência do Osimhen, tá? Que é o artilheiro da equipe, o centroavante nigeriano que vem fazendo bons jogos. O Osimhen ficou ausente tanto no campeonato italiano quanto agora na Champions. Mas existe uma esperança de retorno para ele na semana que vem, ainda não é certeza. Mas se o Osimhen não voltar, vai ficar difícil para o Napoli passar do Milan agora. Pois é, e foi uma água no chope de comemoração do Napoli, né? Porque se tivesse ganhado do Milan, poderia ter sido campeão italiano por antecipação. Exatamente, a Lazio, que é a segunda colocada, mais um jogo que o Napoli ganha, ela não consegue matematicamente alcançar o Napoli, e o Napoli é campeão. Então, será, né? Será campeão italiano, com certeza. Não, e o título do italiano realmente é do Napoli, e a terceira taça, né? Então, muito legal. A torcida napolitana está contente? Ixi, as camisas, já existem camisas, bonés, uniformes com a terceira, né? Escrito a terceira, e o fanatismo da torcida do Napoli o fanatismo da torcida do Napoli é incrível com o Maradona. Vai ser uma baita homenagem. Vai ser uma baita homenagem. A última vez que o time foi campeão foi com o Maradona. Ano passado, os torcedores do Napoli fizeram uma votação para mudarem o nome do estádio. O nome do estádio era São Paulo. Mudaram para... Desculpa. Era São Paulo. É que eu acho engraçado que era São Paulo. Ficou tantos anos sem ganhar nada, agora mudou para Maradona. Desculpa pela piada. Mas... E mudaram para Maradona e agora vai vir com a terceira, né? Então isso vai ser muito legal. Bacana. Falando ainda um pouco de Europa, Vitão, passar aqui pelos resultados da Europa League brevemente aqui. O Feyenoord surpreendeu todo mundo aí, ganhou de 1-0 do Roma lá da Holanda, né? Ainda vai ter o jogo da volta. O Roma que a gente inclusive apostou algumas semanas atrás aí para finalista. O Leverkusen empatou com o Union, que é da Bélgica, salvo engano, da Bélgica, por 1-1. A Juve da Itália também empatou com o Sport, venceu o Sport Portugal por 1-0. E o United de Sevilha foi aquele jogo para consagrar a zaga, então 2-2. Eu sei que o foco vai ser do United e do Sevilha, mas eu vejo que vai ser tranquilo para o Roma. O Roma tem time para reverter o resultado, até porque o segundo jogo é na Itália, né? E a Juve teve um caso do goleiro, do Szczęsny, né? Que ele foi substituído, ele sentiu palpitações no coração e foi substituído para fazer alguns exames de coração e tal, então aconteceram alguns problemas ali no jogo. Mas sim, United e Sevilha, olha, falar que foi uma lambança da zaga é maldade. É maldade. O Sevilha foram 2 gols, que o primeiro foi uma pancada, aonde o zagueiro não teve culpa nenhuma da bola ter batido nele e ter ido pro gol. Malácia, né? Uma Malácia. Desviar ali, mas acabou enganando o De Gea. E o Maguire, é porque a torcida quer crucificar o Maguire. Já pega no pé do Maguire, a bola bate. Um lance rápido, não teve como... se você olhar o lance em câmera lenta, você vê que ele não tem nem tempo de piscar. Né? Ele pisca depois que a bola já bateu no chão dele, então rápido que foi. Então, mas assim, vamos lá. O United é um dos favoritos para ganhar essa Euroleague, tem time para isso, vem embalado do título que trouxeram, que conquistaram recentemente, mas não pode dar essas bobeiras não. Eu não consigo dizer se é um time jovem, tá? É um time jovem que precisa de um entrosamento, porque teve várias contratações no início da temporada, teve várias contratações na janela de meio de temporada. O técnico está passando pelo seu primeiro ano como técnico do United também, né? Perdão, primeiro ano não, que é a segunda temporada, né? Então eu vejo que é um time que está em formação ainda, é um time muito bom, tem muito potencial para entregar. Só que quando a gente vê esses resultados, esses lances como foram do Sevilha, você vê que tem umas fragilidades aí que precisam ser corrigidas.
Você acha que ainda dá para manter a aposta que a gente fez de United e Roma na final? Dá sim. É. Roma tem time, tem técnico para reverter esse resultado, vai jogar em casa, como eu falei, e o United contra o Sevilla vai para a Espanha com um empate, né? Então, na pior das hipóteses, resolve tudo nos pênaltis. Entendi. Mas o Sevilla, a gente trouxe isso, tá? A gente trouxe isso lá nos capítulos passados, que o Sevilla é um time copeiro. E é um dos maiores campeões da Liga Europa. Da Liga Europa, exatamente. Se eu não me engano, ele é o maior campeão da Liga Europa. Vai ter a informação aí para vocês. Vamos confirmar para o pessoal. Então, assim, tem que respeitar. Vive um péssimo momento? Sim, mas tem que respeitar essa história ali. Tá certo. Falar um pouco de estaduais, Vitão, voltando aqui para o Brasil. Vamos parabenizar, né, Vitão? Os campeões que já foram campeões, ainda tem algumas competições para encerrar ainda dos estaduais, mas já foram campeões estaduais aí. Em Alagoas, o CRB, na Bahia deu Bahia, no Ceará deu Fortaleza, em Goiânia deu Atlético Goianiense, no Maranhão deu Maranhão, muito criativo o nome do time, no Mato Grosso deu Cuiabá, em Minas Gerais deu Atlético Mineiro, na Paraíba deu o 13 da Paraíba, em Santa Catarina, depois de muito tempo, Criciúma ergueu a taça, e no Tocantins deu Tocantinópolis. E aqui vamos voltar agora aqui, Vitão, para os principais, né? Rio Grande do Sul, o Grêmio venceu o Caxias por 1-0, gol de pênalti do Luizito. O Caxias não conseguiu fazer com o Grêmio a mesma coisa que fez com o Internacional. Aqui no Paraná, o nosso Cascavelzinho foi guerreiro, foi para cima, mas não conseguiu aquele golzinho que podia ter deixado a decisão para os pênaltis, podia ter garantido o Cascavel. Foi uma pena, né? Empatou em 0-0. Jogou bem. O Cascavel ele tem um meio campo muito bom, um ataque muito bom, é muito bem estruturado, um time que joga bem. Estou muito ansioso para ver o Cascavel na Copa do Brasil do ano que vem, porque com o novo regulamento da Copa do Brasil, o Paraná vai ter mais vagas, né? Então o Cascavel já está garantido na Copa do Brasil do ano que vem. Mas foi uma pena o pênalti no último minuto de jogo aqui em Cascavel, né? Que foi o que deu a vantagem para o Atlético Paranaense, que foi o Vitor Roque que bateu o pênalti nos minutos finais e construiu o resultado de 2-1. Né? Então, a pena que fica foi desse lance, né? Desse pênalti aqui no último minuto. Tá certo. Em São Paulo, o Palmeiras reverteu o resultado e fez 4-0 para cima do Água Santa, Vitão. Acho que já era esperado também, né? Posso ser sincero, a minha opinião eu não esperava. Não esperava? Não esperava. Achou que o Água Santa ia levar? Eu achei. Assim, óbvio, pelo time do Palmeiras não tem como eu falar assim que era ia ser tranquilo pro Água Santa, isso não ia ser tranquilo. Mas dentro da pequena probabilidade que eu achava que o Palmeiras pudesse reverter o resultado, eu achava que fosse reverter com um resultado menor, um resultado mais apertado. Eu achava que fosse ser um jogo mais cascudo por parte da Água Santa. Tá? Esse resultado eu achei muito elástico para o Palmeiras. Mas assim, o Palmeiras mostrou a superioridade ali, mostrou o elenco que tem, né? E soube respeitar. Exatamente, sem dúvidas. Vitão, e no Campeonato Carioca, eu já tinha falado no vídeo da semana passada que o time do Diniz tinha totais condições de fazer pelo menos 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Quando eu olhei a última vez, eu não estava acompanhando o jogo, mas quando eu olhei a última vez, estava 2-0 para o Fluminense. E eu estava falando, poxa, olha que legal, a decisão vai realmente para os pênaltis, eu acabei acertando o placar. Eis que o Fluminense fez 4 para cima do Flamengo e levantou o segundo caneco do Diniz. Rapaz, que beleza. Campeão carioca. Que beleza. Beleza que eu digo assim, o Fluminense fez um bom jogo. Tá? O Marcelo tem feito... foi a segunda partida do Marcelo, decisivo, com um lance decisivo. O Fluminense dominou o Flamengo na final e... jogou muito bem, né? E aí vem a pergunta, né? O que está acontecendo com o Flamengo? Mas a gente vai falar sobre isso depois. E assim, não é querer puxar saco nosso, mas a gente falou isso lá no primeiro vídeo, tem um trecho que a gente fala isso,
e eu entendo isso como uma forma de parabenizar o Diniz pelo trabalho dele. Se tem hoje um técnico brasileiro que eu sou a favor da seleção brasileira, é o Diniz. Fora o Diniz, não tem. Para mim tem que ser um estrangeiro. E foi muito legal o Diniz consagrar esse trabalho dele, porque foi o primeiro título dele com um grande time, tá, pro currículo dele aí. E ele mostrou que o sistema de jogo dele tem resultado, traz resultados, né? Certeza. Vamos aproveitar que a gente está falando aqui do Flamengo, já vamos passar o assunto para a Copa do Brasil. O flamenguista não vai gostar muito. Maringá meteu 2-0 para cima do Flamengo. Parabéns ao time do Maringá, um time novo, Time forte, um time criado há pouco tempo. E aí vem uma observação, né, Gustavo, para reforçar aquilo que a gente falou em outros vídeos também. O Paraná está começando a ter times do interior bem estruturados. A gente pode pegar 3 exemplos aí, que é do Maringá, com a excelente campanha que está sendo feita, com a campanha que fez também no Campeonato Estadual, o Cascavel e o Operário. O Operário, que é um time que sempre faz um bom campeonato estadual, sempre tem ali um bom caminho na Copa do Brasil. Então, quando a gente fala de São Paulo, do interior de São Paulo, dos times que estão se organizando, estão ficando bem estruturados, eu acho que a gente também tem que olhar com um bom olhar para o Campeonato Paranaense. Porque os times estão ficando muito fortes e estão sendo constantes ali no Campeonato Estadual. Tá? Liga um alerta e liga uma curiosidade para nós poder acompanhar esses clubes no ano que vem na Copa do Brasil. Com certeza, ainda teremos muitas surpresas, né? Eu vejo, por exemplo, que os times do interior paulista, eles são realmente muito fortes, muito bem estruturados, muito organizados. E a gente fica até um pouco com dó de ver esses times jogando única e exclusivamente o Paulistão. O próprio Água Santa, por exemplo, que foi finalista do campeonato, Thiago Carpini, como eu já parabenizei no último vídeo, foi eleito o melhor treinador do Campeonato Paulista, aí, algumas controvérsias entre os palmeirenses, mas a despeito disso foi uma decisão super justa. Ele foi eleito o melhor treinador do Campeonato Paulista e agora ele está saindo do Água Santa para ir fazer um curso preparatório na Europa, justamente porque o Água Santa fica sem calendário a partir de agora, né? Muitos jogadores já foram vendidos para outros clubes, já conseguiram outros contratos, porque sim, tem qualidade, mas um time que veio se estruturando, que assim como o próprio Maringá tem pouquíssimo tempo de time profissional, ele vai ficar completamente sem calendário, ele não vai ter o que fazer. Ou seja, esse planejamento inicial do começo do ano, ele acaba indo por terra, porque, poxa, como é que o time consegue se preparar? Qual que é a possibilidade de um time que tem 5 meses de calendário crescer no cenário nacional? Né? E é um ponto curioso que você traz para nós, né, Guga, essa questão de um problema que nós temos numa realidade do futebol brasileiro. Por que tem que ser muito valorizado campanhas como a do Cascavel, a do Maringá? Porque são times que eles vão dando calendário, eles vão dando jogos ao decorrer do ano. A gente já comentou bastante isso em off, né? Que a dificuldade de um time como o Água Santa, ele não tem mais calendário. Então, muitos dos jogadores ali já foram vendidos, o próprio técnico agora que está indo para fazer um curso. Só uma observação nessa do técnico, ele está indo, mas ele volta. O Thiago Carpini tem contrato com o Água Santa até o final de 2024, então disputará a Copa do Brasil pelo Água Santa no ano que vem. E aí que vem a questão, né? Poxa, o Água Santa ano que vem tem o Campeonato Paulista de novo, tem uma Copa do Brasil. Série D. Mas agora eu vou em defesa dele e não do Abel, para um título de melhor técnico do campeonato, né? Quando a gente fala do Abel, a gente está falando de um técnico que já está há um bom tempo no time, que tem um elenco, que o trabalho existe uma sequência. A gente tem que olhar para a dificuldade do treinador de colocar o Água Santa onde colocou, porque agora o time se desmantelou. Então, eles possivelmente vão contratar lá, faltando 3 meses para a gente ter o final do ano, contratar ali 2 meses, vão remontar um time praticamente do zero. Ele vai ter que pegar todas as peças, entrosar o time, dar ritmo para esse time encaixar nos campeonatos do ano que vem. E a mais do que isso, vai ter que achar o time dentro do próximo elenco que ele vai pegar, né? Então é um trabalho completamente diferente. E foi a dificuldade que ele teve agora no começo desse ano e conseguiu chegar onde chegou. Então, assim... Eliminar grandes times
do cenário paulista, principalmente. Claro. Então, assim, não é um demérito para o Abel, mas eu vejo que é um mérito muito maior para o time como um todo do Água Santa, né? Levar isso aí. Então é isso aí, Vitão. Acho que por hoje chega, né? Eu só quero dar os parabéns aí, né, para alguns resultados que tivemos aí na Copa do Brasil, que foi o Maringá e Flamengo 2-0 para o Maringá, que a gente já comentou, o CRB, a equipe do CRB, que foi campeão estadual, que a gente comentou também, 1-0 em cima do Atlético Paranaense. Tivemos o Remo ganhando de 2-0 em cima do Corinthians. E também tivemos o Náutico fazendo 1-0 no Cruzeiro, apesar que muitas pessoas vão falar assim, então o jogo foi nivelado, né? E tivemos o São Paulo empatando 0-0 com o Ituano. Mais uma do Ituano Mais uma do Ituano. Então, assim, o resto dos times conseguiram manter o favoritismo com o Vitória, né? E vamos ver os segundos jogos desses times que a gente falou. Vejo que o Atlético Paranaense tem condições para reverter a situação. Vejo que o Flamengo tem condições de reverter isso, porque vai jogar com casa lotada no Rio de Janeiro, mas não vejo uma vida fácil para o Corinthians reverter isso contra o Remo. Até porque o Remo é um time de Série B, né? É um time bem mais estruturado do que os demais. Aí. E o Corinthians está sem Renato Augusto e já enfrenta esse déficit, esse problema. O Corinthians parece que joga contra ele mesmo. Tá? Então, sem Renato Augusto, não cria, não joga, então não sei se vai ser vida fácil para o Corinthians reverter isso não. Tá certo, ficamos por aqui então. Valeu, Gá. Muito bom ter você de volta. Muito obrigado. Semana Tava com saudade de estar aqui, de estar gravando isso aqui. Galera, semana que vem tem mais. Deixe os comentários de vocês aí pra gente. Cliquem no inscrevam-se, curtam o vídeo, toquem a sinaletinha. Deixe seu like, clique no sininho. Façam de tudo que tiver à disposição de vocês. Compartilhem, galera. Compartilhem. Vai ser muito bom pra nós isso aí. E a partir da semana que vem, acredito que já teremos algumas novidades pra vocês. Valeu? Não percam. Viu o lance do Dudu? Não vi. Vou te mostrar então. Nossa, faz e me abraça, né? Que isso, cara. Caraca.